Olá, seja muito bem-vindo ao canal Literatura Sem Fronteiras. Meu nome é Antônio Panciarelli e a gente está aqui semanalmente para falar de literatura e literatura de qualidade. Eu sou professor de literatura e crítica literária, eu tenho um mestrado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e um doutorado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Se você está chegando agora, saiba que nesse mês de dezembro nós elegemos autores africanos de língua oficial portuguesa para conversar mais a miúde, para trocar uma ideia, bater um papo aqui nesse canal. E nós já falamos então de 3 outros autores. Nós falamos do moçambicano Bia Couto, depois nós falamos dos angolanos Pepetela e Ondiak, e agora, para encerrar o mês de dezembro, encerrar esse ano difícil que foi 2021, segundo ano dessa pandemia que vem assolando o mundo, mas nós vamos falar aqui de uma autora moçambicana, nós vamos falar de Paulina Chiziane. Já ouviu falar de Paulina? Já leu algum romance dela? Se você não ouviu, não se preocupe, ela ainda não é muito conhecida no Brasil como seu contemporâneo, como o seu conterrâneo Mia Couto, que todo mundo conhece, é best-seller por aqui, mas ela é uma importante autora e ela vai se tornar mais conhecida agora em virtude do prêmio que ela ganhou. Em outubro passado, ela foi laureada, né, ela ganhou o prêmio Camões da língua portuguesa. É o prêmio mais importante para os escritores de língua oficial portuguesa, é um prêmio federativo, como você sabe, é oferecido por Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Timor-Leste. Então, esses países se reúnem bienalmente e escolhem um autor, então, para ser premiado. E pela primeira vez, eu fiquei muito contente com isso, pela primeira vez, uma mulher negra de Moçambique foi honrada, recebeu essa honraria, esse prêmio, um prêmio muito importante, e a partir de agora, então, eu acho que as editoras brasileiras vão olhar com mais carinho para a Paulina, e eu acho que ela vai ter os livros dela editados ou revisitados aqui no Brasil. Bom, se você não assistiu às aulas passadas, se você quiser revê-las, são todas disponíveis lá na plataforma youtube.com. Basta você entrar na plataforma, digitar o meu nome na área de busca, Antônio Panciarelli, com 2 L's no final, ou o nome do canal, que é Literatura Sem Fronteiras. Então já estão lá. Bia Couto, Pepetela, Ondiak. Se você quiser voltar um pouco atrás, no mês de novembro nós escolhemos falar de autoras, grandes escritoras, que nós chamamos aqui de Novembro Rosa. Nós falamos de Raquel de Queiroz, Virginia Woolf, Agostina Bessa Luiz e a nossa querida Clarice Lispector. Todas essas aulas estão disponíveis lá para você, se você quiser recuperar. E hoje então, fechando esse mês de dezembro, fechando esse ciclo de autores africanos de língua oficial portuguesa, nós vamos falar da Paulina Chiziane. E eu escolhi então 2 romances para conversar mais a miúde com vocês. Eu escolhi falar de Balada do Amor ao Vento, foi publicado em 1990. Balada de Amor ao Vento foi o primeiro romance da Paulina, inclusive o primeiro romance de uma mulher a ser publicado na sua terra, em Moçambique, bastante importante. E depois nós vamos falar de Niquete, uma história de poligamia, esse de 2002. Tá? Nós vamos conversar um pouquinho mais a miúde sobre esses dois importantes romances desta autora que se denomina não uma escritora, não uma romancista, mas uma contadora de histórias. Então, para que você saiba, Paulina Chiziane, ela nasceu no dia 4 de junho de 1955, 66 anos, fez esse ano, vida longa. Paulina nasceu em Manjacase, uma vila rural moçambicana, e aos 6 anos de idade, então ela muda-se com a família para Maputo. Os pais de Paulina eram protestantes, e aí ela teve o cristianismo, né, fortemente presente na sua formação, o cristianismo que não aceita a poligamia, que é muito comum em Moçambique até os dias de hoje. Nós vamos falar um pouquinho mais particularmente sobre isso, mas ela cresceu então
além de ser filha de protestantes, numa terra colonizada por portugueses, com uma presença muito marcante, muito forte da Igreja Católica. Né? Paulina se engaja depois de adulto num grupo que vai combater os colonizadores portugueses, que era Frelimo. Frelimo era Frente de Libertação de Moçambique, um grupo guerrilheiro de caráter marxista-leninista, que foi apoiado pela extinta União Soviética. Nós falamos muito sobre essa história da Guerra Civil moçambicana quando eu falei de Mia Couto. A Paulina, então, ela vai se engajar nesse grupo na sua juventude, né? Ela vai se engajar nesse grupo de libertação. Portugal sai das colônias em 1975, logo após a Revolução dos Cravos de 74, e depois inicia-se em Moçambique, assim como aconteceu em Angola, uma guerra civil, uma guerra fratricida, que deixou sequelas. O país ficou coberto de minas terrestres que até hoje faz vítimas. As pessoas inadvertidamente pisam nessas minas e acabam perdendo braço, perna, acabam ficando mutiladas. É uma chaga e é uma dívida social que nem Moçambique nem Angola resgatou com o seu povo ainda. Mas então, Paulina vai acompanhar esse movimento de guerra civil. Durante a Guerra Civil, ela se tornou voluntária da Cruz Vermelha, né? E ela vai nessa toada de militante, de voluntária da Cruz Vermelha até o fim da guerra, que foi em 1992. Para combater a Frelimo, que além de tudo apoiava a independência também na Rodésia, a Rodésia, atual Zimbábue, preocupado com a atuação e com os tentáculos da Frelimo em seu território. Vai apoiar um grupo contra-revolucionário, que era a Renamo, a Resistência Nacional Moçambicana, um grupo anticastrista, anticomunista, que vai então guerrear, vai participar de uma guerra fratricida com a Frelimo, e é nesse caldo, né, nesse caldeirão de cultura e de guerras que se forja a vida e o trabalho dessa escritora. Então, Paulina, ela começa a escrever bastante jovem, mas só vai publicar o seu primeiro romance, Balada de Amor ao Vento, no ano de 1990. Bom, e o que fala então Balada de Amor ao Vento? Aqui é importante ressaltar esse aspecto que a Paulina diz que ela não é uma romancista, mas que ela é uma contadora de história, porque Balada de Amor ao Vento, ele vai resgatar muito dessa história da oralidade. Como você sabe, a gente já falou aqui sobre isso, a oralidade é um aspecto muito importante na cultura africana, na cultura dos países africanos que foram colônia de Portugal. Tanto Mia Couto, quanto Pepetela, quanto Paulina, eles resgatam isso, eles trabalham muito isso nos seus romances. E Balada de Amor ao Vento, ele vai contar então a história de uma personagem, a personagem central deste romance. Né? O romance é narrado na primeira pessoa e ele vai contar a história de Sarnau. Sarnau é a protagonista. Né? Sarnau já mora num bairro popular em Maputo, um bairro pobre de Maputo, e Sarnau ela acaba se interessando e acaba se enamorando de um seminarista chamado Muando. Muando é um jovem, então, de formação católica que se prepara para iniciar a sua vida religiosa e, consequentemente, uma vida celibatária. Mas Sarnau se apaixona e Muando, eles acabam se envolvendo e Sarnau vai acabar engravidando desse jovem. Então, eu vou pedir licença para você, eu vou ler um trechinho do livro, que começa assim e tem muito a ver, então, com a linguagem, com a questão da oralidade. Abre aspas. Emudecemos de repente. As mãos encontraram-se. Veio o abraço tímido. Trocamos odores, trocamos calores. Dentro de nós
floresceram os prados, os pássaros cantaram para nós, os caniços dançaram para nós, o céu e a terra uniram-se ao nosso abraço e empreendemos primeira viagem celestial nas asas das borboletas. A massa era ainda verde, por isso arrepiante. Trincou um pouco e não me pareceu muito agradável. Senti o doce amargo das pevides e polpa, e lá no meu fundo escorreu um fio de sangue que as águas do Save levaram. Save aqui é o rio do Save. Moando deu o primeiro golpe. Os nossos sangues uniram-se. Neste momento, os defuntos que estão no fundo do mar festejam, porque hoje eu sou mulher. Agora, Moando, tens que agradecer à minha defunta protetora pelo prazer que acabas de te dar. Oferece-lhe dinheiro, rapé e pano vermelho, fecha aspas. E por aí vai. Então, a Sarnau, ela vai narrar o seu envolvimento, né, amoroso, a sua paixão, primeiro paixão pelo Moando, que era um jovem seminarista que, portanto, devia ser celibatário, mas eles acabam se envolvendo e desse namoro aí mais apimentado, então ela acaba engravidando. Mas acontece que a família de Moando tem outros projetos para ele. Não estava previsto ele se casar com uma moça pobre, uma moça da terra. Né? Então, aí um conflito entre o desejo de Sarnau, que acaba despertando em Moando também esse desejo, eles acabam tendo uma relação, ela acaba engravidando, mas Moando, a partir daí, começa a se afastar um pouco de Sarnau, dá uma desculpa aqui, uma desculpa ali, ora está ocupado, ora tem que cuidar dos negócios da família, vai ter que sair do seminário para tocar os negócios da família, não pode se encontrar com ela, até que um dia ele resolve se encontrar e contar a verdade. Que ele não vai viajar. Primeiro ele diz que eles não podem se ver mais porque ele vai viajar para um lugar muito longe para cuidar dos negócios da família. Depois, não é nada disso, no fim ele acaba confessando que ele vai se casar com outra miúda, porque os pais escolheram essa outra miúda e que não podia ser Sarnau, da sua origem e tal. Bom, Sarnau diz para ele que não se importa de ser a segunda ou a terceira mulher, porque Sarnau vem de uma cultura onde a poligamia, mas aí a poligamia masculina é aceita pela sociedade moçambicana e perdida de amor pelo mancebo, então ela diz que não se importava de ser a segunda ou a terceira esposa dele. E aí ele põe as cartas na mesa, os pingos nos i, diz que não, que isso é impossível, porque eles vêm da religião católica, né? Eles seguem a religião católica apostólica romana e não é permitida a poligamia. Né? Eles são monogâmicos e os pais têm outro projeto para ele. Então ele diz para ela assim: vou casar-me brevemente com uma rapariga que os meus pais escolheram para mim. Sarnau, o teu desejo não pode ser realizado. Nunca serás minha mulher, nem segunda, nem terceira, nem centésima. Eu sou cristão e não aceito a poligamia. Com isso, Xiziane aponta para a interferência do catolicismo na religião e na cultura local. Né? Esse é um aspecto importante, lembrando que a cultura e a religião do dominador, né, do colonizador, acaba se impondo, é um dos fatores do conquistador português, é de impor a sua religião, a sua crença aos colonizados. Né? Isso aconteceu no Brasil, aconteceu em África, aconteceu na China, onde Portugal levava na sua bagagem a religião católica. Isso ficou presente muito no Brasil com a vinda dos jesuítas para cá, né? Que não se lembra de Nóbrega, Anchieta e o seu papel de colonizadores e de tentar cristianizar, trazer a cultura cristã para os indígenas. E em África a mesma coisa, né? Eles tentam impor a sua cultura. Né? Dizem que quando os colonizadores ingleses chegavam numa colônia, a primeira coisa que eles faziam era abrir um mercado para
para fazer negócios. Os franceses abriam uma escola e levavam a sua cultura, e os portugueses construíam uma igreja. Né? Então, esse aspecto da religião católica sempre esteve muito presente no colonizador português, e é isso que Paulina vai tratar, então, como pano de fundo nessa história, né? Uma história de Romeu e Julieta, um pouco local, mas aí o amor só está do lado da Julieta, que num desespero por não ter sido por ter sido preterida por um amo, né, para a família não aceitar que ela se casasse com ele, ela resolve se afogar. Ela entra no rio disposta a morrer, mas ela acaba não morrendo, ela acaba sendo salva por um pescador, por gente ribeirinha, mas é cobrada então a vida do seu filho. Né? Ela perde o filho nessa tentativa de suicídio e pronto, quebra-se esse vínculo dela com a família, né, e com o jovem Muan. Depois desse período, né, ela acaba se aproximando da mãe do rei Momba. Então a história toma um outro caminho, porque ela acaba conquistando essa senhora progenitora do rei de uma tribo local, que está, por acaso, escolhendo uma mulher que fosse digna de casar com o seu filho, e Sarnau acaba caindo nas graças da sua sogra e é eleita, então, para se casar com esse rei Momban, que, por acaso, é um rei poligâmico. Né? Então, Sarnau vai ser uma das mulheres. Então, a história vai por aí. Obviamente, eu não vou contar o desfecho, não vou contar o final da história para não dar nenhum spoiler, mas eu queria destacar, então, dois aspectos muito importantes que a Paulina discute nesse seu romance, que um é a questão da religião do colonizador, a imposição da religião católica e a obrigatoriedade da monogamia numa sociedade que é poligâmica, mas essa poligamia só vale para o homem, não vale para a mulher tem que se submeter a ser a primeira, segunda, terceira. Teve homens que tinham até 10 mulheres, não é? E o outro, então, é a história da poligamia, mas narrado pelo ponto de vista de uma mulher. Né? Sarnau, ela começa narrando a história jovenzinha, morando na periferia de Maputo, provavelmente uma moça muito pobre, que se apaixona, então, pelo seminarista, acaba engravidando dele. E a história, então, vai tomar esse rumo que a gente pode dividir assim. A primeira fase, a sua relação com o seminarista católico, e depois a escolhida para ser a mulher do rei Momban, através da sua sogra. É isso? Então, se você não leu ainda Balada de Amor ao Vento, eu recomendo vivamente que você o faça. Desta vez aqui eu não tenho uma indicação de editora brasileira. Eu sei que esses livros estão à venda na Amazon. Você pode entrar lá, estão no catálogo da Amazon, né, www.amazon.com. Você acha os livros lá. Eu fiz uma pesquisa em sebos, não encontrei, mas eu tenho certeza que agora os livros dela vão passar a ser editados com regularidade aqui no Brasil, tendo em vista que agora ela é uma autora premiada com o Prêmio Camões. Até aqui, tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, então eu vou aproveitar esse momento para dar uma pausa aqui, fazer um comercialzinho sobre o canal Literatura Sem Fronteiras. Como você sabe, esse é um canalzinho independente, eu faço aqui por minha conta e risco, e para manter o canal aberto, para melhorar a qualidade técnica, eu fiz um crowdfund é o nome mais modernoso aí para vaquinha. Aqui embaixo tem o caminho, eu estou na plataforma apoia-se.com/Antônio Panciarelli. Se você tiver interesse, se você quiser colaborar para que a gente continue a manter esse canal, que eu possa comprar uma câmera digital para melhorar a qualidade aqui das nossas gravações, da nossa produção. São contribuições modestas, entre 5 e 20 reais, mas se quiser doar mais que 20 também pode. E para aquele colaborador que puder doar 20 ou mais,
Em contrapartida, em agradecimento a essa colaboração, eu me comprometo então a dar uma aula particular para esse contribuinte, para esse colaborador. Basta que a pessoa avise, me mande um e-mail dizendo que fez essa contribuição. São aulas de 45 minutos cada, com o tema a escolha do colaborador. Pode ser aula de literatura, pode ser aula de redação, pode ser aula de português, fica a escolha. É uma questão de nós agendarmos esta aula. Então, esta aula é uma forma do canal Literatura Sem Fronteiras retribuir essa contribuição. É deselegante falar em dinheiro? É deselegante, mas as circunstâncias nos obrigam a tocar nesse tema chatinho aqui, ok? O caminho está aqui embaixo, www. Perdão, deu um branco agora. O caminho está aqui embaixo, é só você clicar na plataforma e fazer a doação, se você puder e quiser nos ajudar. Muito obrigado. Apoia-se.com. Lembrei lá. apoia-se.com/Antônio Panciarelli. Bom, se você não se inscreveu no nosso canal, é a primeira vez que você está aqui, pediria então que você pode até dar um pause aqui agora e ir lá rapidinho se inscrever. Basta carregar no botão de inscreva-se, tem um sininho do lado, uma campana, que se você acionar, você vai ser lembrado toda vez que nós postarmos uma videoaula, uma aula nova aqui. E assim você nos prestigia e faz o canal continuar esse trabalho em 2022. Tranquilo? Quer ir lá se inscrever? Vai lá e volta rapidinho. Tá bem? Nós vamos falar agora então do outro romance da Paulina, que é Niquete. Niquete, uma história de poligamia que foi escrito em 2002. Nesse livro, ela vai retomar então o tema da questão cultural moçambicana e africana, tribal, que é a aceitação, né, da poligamia, mas a poligamia masculina, isso não é válida para as mulheres, apenas os homens têm o direito de se casar com várias mulheres, e esse livro vai ser narrado então por Rami. Rami é a personagem principal e é a narradora, a protagonista e a narradora dessa história. Rami é casada com Toni, né? E Toni, um garanhão, tem mais outras 4 mulheres. Ele é casado também com Julieta, com Luísa, com Celi e com Mauá. E Rami, um belo dia, que aceita, né, meio passivamente essa história da poligamia, né, das outras mulheres, ela resolve conhecer as outras mulheres do seu marido Garanhão. Então, a primeira mulher com que ela vai fazer contato é Julieta, ela se desentende, tem lá uma rusga, uma briga, mas depois ela acaba se entendendo aí com a Julieta, e depois ela vai em busca da terceira mulher, que é a Luísa. De novo, ela tem uma rusga com a Luísa, dessa vez, perdão, maior do que com a que teve com a Julieta, tanto que elas vão parar na cadeia, uma história um tanto quanto rocambolesca aí, mas depois ela também se supera isso, fica amiga da Julieta e ela vai então atrás das outras mulheres e elas acabam firmando um pacto de convivência. Elas, por sugestão da Rami, elas propõem então que cada mulher fique uma semana com o marido, com o Toni. São 5 mulheres, o mês tem aí 4 semanas e meia, tal. Deu para fazer esse arranjo, então a cada mês, cada mulher fica uma semana com o seu marido, o garanhão Toni. Bom, no meio da história, Toni é atropelado e morre, né? Supostamente ele morre, e aí a história então toma um outro rumo, porque Rami acaba se envolvendo também com os amantes que alguma das mulheres tinham. Elas não podiam oficialmente ter outros maridos, mas por baixo dos panos lá algumas delas tinham amante, esse amante também é partilhado com Rami, até que, ao sendo declarado viúva, a preferência é então para o irmão de Toni, que é o Levi, e isso faz parte do aspecto cultural da região, que é quando o marido morre, a preferência é que o cunhado, né, o irmão desse morto, assuma a família, e é isso que vai acontecer então. Então o Levi assume
a família do irmão supostamente morto, o Tony, e vai tentar assumir a família da cunhada e os filhos. E a história depois tem uma outra reviravolta que eu não vou contar para não dar o spoiler, mas é um romance muito interessante, e como a própria Paulina se define, ela não se define como escritora, mas como uma contadora de história, e essa é uma história muito interessante que eu recomendo vivamente que, se você não fez, que você o faça, né? Que você leia Niket, a história de uma poligamia, de 2002. Eu não encontrei esses livros em sebos, mas eles estão no catálogo da Amazon, amazon.com, você encontra esses livros lá, não estão muito baratos, mas talvez valha a pena o investimento, mas eu acredito que a partir de 2022 as editoras vão olhar com carinho e eles vão relançar os livros da Pauline Sigiani aqui no Brasil, eu espero sinceramente. Bom, estamos chegando no final do ano, né? O difícil ano da graça de 2021. O canal Literatura Sem Fronteiras vai fazer uma pequena pausa, né? Vamos fazer uma pequena intervalo aqui para um descanso. E a gente volta, então, a partir do dia 17 de janeiro e, atendendo a sugestão de um leigo, você pode mandar críticas, sugestões, comentários, fazer que nem esse nosso espectador aqui, que perguntou por que eu não falei esse ano de autores norte-americanos. É verdade, eu não falei ainda, mas nós vamos nos redimir. E janeiro, então, e começo de fevereiro, vai ser dedicado a autores norte-americanos. Eu escolhi 4 grandes autores, na minha opinião, 4 feras, e que eu vou dividir com vocês. Nós vamos começar falando no dia 17 de janeiro sobre Ernest Hemingway, Prêmio Nobel de Literatura de 1954. Eu separei 2 romances, já estão aqui na calha para eu começar a relê-los. Um é esse aqui, Paris é uma Festa. Todo mundo sabe que Paris é uma festa, não é mesmo? E depois eu vou reler, naquele que, na minha opinião, é o melhor romance de Hemingway, que é Por Quem os Sinos Dobram. E por quem os sinos dobram? Não pergunte por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Né? Então eu vou falar desses 2 romances do Hemingway. Depois nós vamos falar de William Faulkner, também Prêmio Nobel de Literatura de 1949. Vamos falar do jornalista e escritor Truman Capote. E, fechando o ciclo, então, nós vamos falar de J.D. Salinger, J.D. Salinger, o autor do Apanhador nos Campos de Centeio. 4 feras. Eu estou me preparando aqui, já está com os livros na calha para eu relê-los, e é sobre eles, então, que nós vamos conversar em janeiro. Então, esse é o momento que eu peço para você, se você chegou até aqui, que você vá lá agora e dê um joinha para a gente continuar esse trabalho, para a gente continuar falando de literatura e de literatura de qualidade em 2022. E para encerrar o nosso bate-papo, a nossa videoaula de hoje, eu quero terminar lendo um verso, uns versinhos da Pauline Sigiani, que eu gosto muito. Abre aspas. Vamos dançar. Dançar a derrota do meu adversário. Dançar na festa do meu aniversário. Dançar sobre a coragem do inimigo. Dançar no funeral do ente querido. Dançar à volta da fogueira na véspera do grande combate. Dançar é orar. Eu também quero dançar. A vida é uma grande dança. Vamos dançar? Eu queria convidar você, meu prezado espectador, meu ouvinte, para que nós possamos também dançar em 2022. Dançar para comemorar o fim da pandemia, dançar para comemorar a diminuição da fome e do desemprego no Brasil, dançar para comemorar a vitória da ciência sobre o obscurantismo que assolou o nosso país nos últimos 3 anos, dançar, né, pelo iluminismo que deve voltar ao Brasil a partir de 2023, dançar para comemorar a boa literatura, para comemorar a cultura, a empatia e a alteridade. Vamos dançar para celebrar 2022. Espero você, um bom ano novo, boas férias para quem puder e for tirar as férias, e nós nos vemos então a partir de 17 de janeiro, onde eu vou falar de grandes feras, grandes escritores norte-americanos. Muito obrigado pela sua atenção, um abraço e até lá.
um leitor que nos mandou um e-mail. A propósito, se você quiser mandar e-mail, está aqui o meu endereço. Máximo prazer em responder, eu respondo todos os e-mails que eu recebo.